No primeiro vídeo dessa saga, nós falamos sobre alguns programas que tentaram copiar Chaves, como a Vila do Tiririca. A senhora pensa que a senhora é quem para acordar um trabalhador uma hora dessa da madrugada, 11h15 da madrugada? Isso aqui é um crumo. Clube do Seu Boneco, Vila Maluca e até o icônico Miguelito, que à época era apenas uma Lost Media. Hoje, nós falamos sobre outros programas que também tentaram descobrir a fórmula do Menino do Oito, de Paulo Gustavo a Renato Aragão. Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, aqui do Turma CH. Uma das primeiras tentativas em repetir o sucesso de Chaves foi com seus próprios dubladores. Você já ouviu falar em Feroz e Mau Mau? Feroz e Mau Mau, um produto Mágica. Protagonizado por Marcelo Gastaldi e Carlos Seidel, respectivamente as vozes de Chaves e Seu Madruga no Brasil, o programa tinha como inspiração o humor de Chespirito. Em seu elenco tinha ainda Osbiro Campos, voz do professor Girafales. Na verdade é que eu sou dentista e eu vou capturar o dente... Não ligue pra ele, autoridade. Ele é muito brincalhão. Não se brinca com a autoridade. Certíssimo, autoridade. Muito bem colocado, aliás. E quem são vocês? E Mário Lúcio de Freitas, compositor de Aí Vem o Chaves. Em Feroz e Mau Mau, dois delinquentes viviam sendo perseguidos pela polícia, algo que também lembrava outra esquete de Roberto Gomes Bolanhos, titulada originalmente de Los Caquitos, com Chompiras e Peterete, também dublado pela Maga. Se eu já verifiquei o cofre de segurança, eu juro pro senhor que ainda nem sequer tentei, não é verdade? É mentira! O piloto do programa foi produzido em 1991 e apresentado para o SBT. Em uma entrevista de Carlos Seidel, dublador de Seu Madruga e intérprete de Feroz ao nosso canal Turma CH, ele conta que o projeto foi boicotado em sua primeira fase. Porque é um projeto que a gente acreditava muito, mas sabe essas coisas que foram frustradas por problema de política de emissora? O equipamento que deram pra gente, uma das câmeras era aquela coisa que fica verde e não tinha regulagem, e a outra câmera também era velha, que a gente gravou em condições assim muito precárias e ficou bom. Só que o dia que a gente foi gravar, um domingo, né, e tinha uma obra do lado que não parava e que o som foi muito prejudicado, tanto é que a gente gravou a história e tivemos que dublar o nosso próprio trabalho, porque o som ficou muito ruim. A imagem ficou ruim porque a câmera era ruim. Então, foi boicotado assim desde o princípio. E para mostrar para o Silvio aquilo, eles foram adiando, e por que não está? Porque o Silvio não está, e porque... Daí um dia o Marcelo até conseguiu barrar o Silvio. E aí assistiu o nosso projeto? Não vi, mas eu vou pedir, eu vou providenciar. É claro que ele esqueceu, e a coisa morreu por aí. Clique aqui no card e assista nossa entrevista completa. Um ano depois, em 1992, a história de um órfão na vila era protagonizado por Renato Aragão. Vila Vintém foi um dos quadros de Os Trapalhões, que contava a história do vagabundo Ponga e de Tininha, fugitiva de um orfanato. Quando questionado sobre a semelhança com Chaves, a direção ressaltava em dizer que a inspiração na realidade era no filme O Garoto, de Charlie Chaplin, rodado em 1921. Uma das características de todas as cópias de Chaves no Brasil é que a produção sempre tentava dizer que a inspiração era em outros programas, até mesmo com Vila Sésamo, desculpa de Homero Salles, para a formulação de Miguelito. E você lembra muito bem como era. Se quiser saber mais sobre, clique aqui no card. Mas voltando sobre Renato Aragão, a cópia na obra de Chespirito não para por aí. Muitas sketches foram copiadas, até mesmo algumas desconhecidas pelo público brasileiro e que apenas um fã de Chaves e Chapolin reconheceria. Exemplo de Lá no Rancho Mediano, paródia de Chespirito para o filme Lá no Rancho Grande, de 1936, filme que deu origem
a época de ouro do cinema mexicano. Em duas ocasiões diferentes, Renato Aragão e sua turma deu vida a essa história em uma cópia bem descarada. Rapaz, o que tem de bobo tem de trabalhador. Caramba, então ele deve ficar trabalhando de sol a sol. Meu filho Didi também. O que tem de idiota, tem de trabalhador. Socorro! Cuidado! Viva Zapata! Pera. Socorro é o nome da minha criada. Socorro! Calma. Socorro é o nome da empregada. Anda, traga uns copos e uma garrafa de uísque, tá? Eu trago uma bebida assim como pra dar pras visitas ou trago da boa? Ô, Socorro! Sim, senhor, coronel. Você me traz um licorzinho aqui pra servir pra gente. É pra trazer do bom, coronel, ou daquele que dá pra visitas? Quando vão ser as bodas? Já foi na semana passada. E a lua de mel? A lua de mel aconteceu semana passada aqui atrás das bananeiras. O que é isso? Mas o que é isso? Esse safado! Infelizmente, não há registros na internet, mas eu pessoalmente, como assisti aos programas do Didi nos domingos ao meio-dia, me recordo de outras cópias, a exemplo de Quartinho Mágico e Baile à Fantasia. Além das cópias mais descaradas, Chaves e Chapolin eram referências claras em Os Trapalhões. Não, foi sem querer, querência. Em 1992, na agência Trapa Tudo, Chaves faz uma visita a Didi, Dedé e Mussum, e as referências sobram para todos os personagens. Com direito ao Chaves querendo ficar lá nos Trapalhões. Tinha que ser o Chaves. O nosso herói Chapolin Colorado também ganhou sua própria versão, aqui interpretado pelo icônico Mussum. Não contaram com as minhas astúcias? Outro personagem inesquecível da nossa televisão era Pacífico, interpretado por Ronald Golias. E na sua escolinha, uma piada era reconhecida pelos Chaves maníacos. Tô vendo um porco. O senhor está vendo um porco na louça? Claro! Mas claro que Chespirito também se inspirava e às vezes copiava piadas de outros programas, principalmente aqueles que ele assistiu quando criança. Em Herança Mal-Assombrada, de 1930, de O Gordo e o Magro, Laurel descobre uma herança, mas para recebê-la tem que passar uma noite em uma mansão que é mal-assombrada. E uma das condições é dormir na cama onde o dono da fortuna foi encontrado morto. Essa história é basicamente a mesma de A Casa Dada Não Se Conta os Fantasmas, de 1974, de Chapolin. Agora os milhões daquele velho são meus. Mas quanto aos outros dois? Os dois medrosos? Oh, você dá um jeito. Bem, o bom é que como não cumpriram a condição de ficar dormindo aqui, esta casa passa a ser propriedade nossa, puxa vida! Assim como em Os Trapalhões, nós tínhamos Chaves e Chapolin em versão brasileira, nas obras de Roberto Gomes Bolanhos, nós também tínhamos O Gordo e o Magro. Então, isso só prova que inspirações é algo bem comum no mundo da comédia. Além do Bonga, o morador de rua que aprontava atrapalhadas na Vila Vintém, tinha outro personagem que, assim como ele, não tinha família e divertia todos em sua vila. Aqui, protagonizado por Paulo Gustavo. Conhecido pelo personagem de Dona Hermínia em Minha Mãe é uma Peça e pela série Vai Que Cola, o ator interpretava Rick, que em vez de um barril, tinha um trailer. Seu Lupércio, tá tudo bem? Não, né? Pra que perguntar? Você olha na cara desse e vê que ele não tá bem. A comparação com Chaves foi inevitável. Enquanto o Multishow assumia que Chaves era uma das inspirações e que o elenco usou o mexicano como laboratório, seu protagonista dizia desconhecer a série. Nós conseguimos compreender de toda essa saga que para os produtores brasileiros, o sucesso de Chaves está em alguns pontos. Primeiro, em ser ambientado em uma vila. Segundo, em ter adultos vestidos de criança. Terceiro, em apostar em um órfão que não tem família nem casa. Acaba que todos esses programas falham em não conseguir compreender que o sucesso de Chespirito está em seu roteiro, que é muito inteligente. Prova disso é que Chaves chegou em países que não compreendem os problemas da América Latina, como a desigualdade social.
Exemplo da Itália, onde o programa se tornou popular e querido por lá. Un'autentica peste! Non pigolare, non li porti i pantaloni? Sì, li porto, non li vede. Dunque perché pigoli? Ha mai visto qualcuno pigolare con i pantaloni? Outra prova que o sucesso de Chespirito não é por acaso é que com Dom Caveira, personagem bem mexicanizado, conseguiu alcançar a liderança no Ibope, vencendo seus concorrentes, a Record TV e ela, a Vênus Platinada, a TV Globo. Vizinhança, você lembra de outro programa que também tentou copiar Chaves? Deixe nos comentários. Curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Sua ajuda e apoio é muito importante para o crescimento de nosso canal e que possamos produzir mais e mais vídeos como estes. Rebobinando um pouco, nessa nossa saga sobre cópias de Chaves, entre elas estava Miguelito, que estrearia na Record, mas acabou tendo 5 de seus 22 episódios exibidos na Rede TV. Acontece que até então, o único registro que nós tínhamos de Miguelito era uma chamada de 30 segundos. Essa turminha vai bagunçar as suas tardes. Miguelito, chegando pra aprontar. Com a aparição dos 5 episódios exibidos na Rede TV, podemos perceber que as semelhanças vão além de adultos vestidos de crianças ou em ter uma vila como cenário principal. O protagonista muito lembra o Chaves. Ele também é um órfão, mas que em vez de morar em um barril, ele mora em uma caixa, com direito à indireta, Made in Brasil. Seus bordões também lembram muito o seriado mexicano. Foi sem querer querendo. Aqui, nossa Dona Florinda é um pouco mais enérgica. Também chama seus vizinhos de gentalha, quer dizer, povinho. Eu não quero você misturado com este povinho! É isso mesmo! Chama o seu filho de tesouro, quer dizer... Precisa congelar, né, Fifico? E comete suas injustiças com o vizinho, o seu Flodoaldo. Aqui, o nosso Seu Madruga. Eu já fiz a minha parte. Que bonito, hein, seu Flodoaldo? A gente limpa e o senhor suja! Em vez de desempregado, aqui ele já é um aposentado, que também apanha de Dona Tita por uns maus entendidos. Ele não tem uma bisavó como Dona Neves, mas tem uma avó, a Dona Carola. E uma filha, a Lilica, que muito lembra a Chiquinha, como Marquinhos, o garoto mimado, que como Kiko, tem seu choro diferenciado. Olha, dinheirinho. Olha, eu vou te dar dinheiro pra você ir no seu picoco comprar um sorvetinho. Pra você matar à vontade. Que eu tô de te bater. Vai, moleque. E um bordão? Será que alguém aqui gostaria de tomar um sorvete? Eu gostaria. Eu quero. Então vai comprar. Bolão é o nosso nhonho, que dispensa maiores apresentações. Tem até uma versão de Seu Barriga com um ar de Doutor Abobrinha. Tem ainda o seu Picoco, o dono da Vida da Esquina, que como par de Dona Tita, cumpre aquela função de professor Girafales, passando a função de mestre para Dona Leopoldina, professora das crianças. Os roteiros também tinham semelhança com o mexicano, a exemplo do episódio que Miguelito come o bolo feito pela Dona Tita, a seu Picoco, e as crianças têm que refazer o mesmo. Curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Assim, será entregue a mais pessoas e podemos fazer mais conteúdos como esse. Para fechar com chave de ouro, Davi Taiu, intérprete de Marquinhos, nos contou um pouco mais sobre Miguelito. Vocês resgataram agora uma memória histórica perdida no tempo, né? Porque nem eu tinha. Eu até tinha algum material, mas daí acabei perdendo, assim, num incidente na minha vida. Perdi tudo, eu não tinha nada. E aí acabei nem vendo mais as coisas e me deu muita saudade quando o Eduardo me falou que vocês existiam e que vocês estavam conversando, né? Que estava tendo
uma conversa, né, uma divulgação sobre o Miguelito, me surpreendeu bastante. Porque foi uma fase muito importante, foi uma época muito importante. E foi pouco tempo, né? Assim, quando eu fui chamado, eu não sabia nem o que era que a gente ia fazer. Contou também sobre como entrou na série. Eu fui indicado por uma amiga, pela Lara, né, que faz a Dona Tita, que fazia minha mãe, né, a mãe do Marquinhos. E ela me indicou, e aí eu fui fazer o teste, fui conversar com o Milton Neves, que era o diretor, e ele, assim, logo de cara, foi apaixonante, assim, uma pessoa extremamente carinhosa. Era muito carinhosa, uma pessoa muito respeitosa, admirava muito os atores do teatro, e o elenco inteiro era do teatro, ele queria gente do teatro fazendo, e isso era muito bacana pra gente, a gente se sentiu muito respeitado. E aí, quando formou-se o elenco, eu vi quem era gente que eu admirava, atores maravilhosos, referência mesmo de talento e referências do teatro da época mesmo, até hoje, né? Hélio Cícero, Luiz Baccelli, Lara Córdola, Ana Andreatta, Eduardo Estrela. Então era gente que eu admirava muitíssimo, muitíssimo, então eu não tive dúvida de aceitar. E como foi sua reação em saber que era uma cópia de Chaves? Só que quando, né, nos falaram o que era o projeto e as referências, né, do Chaves, eu fiquei um pouco ressabiado. A minha geração, ela não assistia muito Chaves, né, porque o Chaves foi bem numa época onde a minha geração ou estava trabalhando, estudando à noite, ou fazendo faculdade, e aí a minha referência foi que, quando eu morei na USP, eu recebi lá um estudante do México, e ele era fã do Chapulin Colorado. E aí eu queria saber o que era o Chapulin Colorado, e a gente conversava muito, e aí eu fui ver o que era o Chaves, o que era o Chapulin Colorado, o que era essa realidade. Uma foto do piloto de Miguelito, observamos que, de fato, o personagem Marquinhos estaria ainda mais semelhante a Kiko, pois também teria um traje de marinheiro. O figurino ia ser igualzinho. Isso me chacoalhou. Isso realmente eu falei assim, não vou fazer uma cópia assim tão descarada. Mas aí eu acabei convencendo a produção de que o figurino fosse uma coisa mais brasileira, mais de criança mesmo, do Brasil, sabe, que gosta de roupa colorida e tudo, e não aquele marinheiro, né, que era a referência do Marquinhos, que era o Kiko. Ainda me pressionaram até alguns trejeitos do Marquinhos, mesmo assim eu tive muita resistência. Algumas coisas eu tive que fazer, eu tenho que confessar. Mas, assim, no resultado, eu me divertia muito, mas eu achava que ia melhorando, e foi melhorando. A gente gravou um pouco mais de 20 episódios, nos primeiros estava muito duro, a gente não sabia o que fazer direito, mas aí nos últimos a gente já estava inventando mesmo, os personagens já estavam bem construídos. Foi divertido, uma hora a gente conversa mais detalhes. O meu trabalho depois disso sempre foi, né, depois disso, antes disso, sempre foi o teatro. Eu sempre trabalho com teatro, eu gosto muito do teatro adulto, né? O último espetáculo que eu fiz foi A Visita da Velha Senhora. Eu trabalho com uma companhia de teatro para criança e para jovens que chama Vagalum Tum Tum, que a gente monta Shakespeare para crianças. Vejam, Vagalum Tum Tum. Eu trabalho num dos Doutores da Alegria já desde 2006, então há bastante tempo, numa verticalização muito grande no teatro, no palhaço, né? Porque é o palhaço que entra dentro do menor público do mundo, né? Que é uma criança hospitalizada. Então é um trabalho bem bacana também. Que mais? Tenho os meus projetos próprios, tenho a minha companhia, chama Companhia CIA22, que a gente tem um espetáculo também lindo que chama Antes do Dia Clarear. Que mais? Bom, qualquer coisa você me pergunta, tá bom? Eu te mando meu currículo também para você ver tudinho aí com detalhes. Um abraço, grande sorte para vocês e obrigado por vocês terem resgatado essa memória. Muito obrigado por sua mensagem, Davi. E todo o sucesso em dobro. Nós também conversamos com Eduardo Estrela, protagonista de Miguelito. Clique no link do card
e assista completo. Vizinhança, acredito que esse episódio finaliza nossa saga sobre as cópias de chaves. Se você tem interesse, pesquise nosso canal, assista aos demais vídeos e curta este. Se inscreva, que assim que o YouTube entende que você gostou de nosso conteúdo, entrega para mais pessoas e possibilita que a gente continue produzindo cada vez mais e mais. Estamos no Instagram como @turma.ch. Siga-me os bons. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui e até o nosso próximo encontro.